Oi gente, mais um vídeo de domingo pra vocês. Já quero pedir pra vocês clicarem em gostei, se inscrever no canal se vocês não são inscritos e vamos ao vídeo! Então, gente, eu tava essa semana assistindo um vídeo meu no YouTube e o YouTube ele recomendou um outro vídeo meu, que foi um vídeo comemorando os 5K, explicando o porquê eu tinha sumido do canal naquele período e fazendo um desabafo. E aquele período ali foi um período muito difícil para mim. No vídeo eu chego a mencionar que parecia que Deus tinha me esquecido, apesar de saber que Deus jamais nos esquece. Nada na minha vida estava dando certo. Por anos, eu saí da escola, me formei no ensino médio em 2009 e aquele vídeo foi gravado em 2005. Desde então, eu não consegui passar em uma faculdade, eu não conseguia tirar uma boa nota para ganhar uma bolsa no Enem. Em 2011, eu fui fazer o pré-vestibular. Aí, quando foi em 2013, eu desisti de fazer Enem. Eu estava muito frustrada. E eu e Celso, a gente pretendia casar naquele ano de 2015, mas deu tudo errado porque ele ficou desempregado. Então, foi um momento muito difícil para mim, porque eu tinha morado em Salvador em 2011 para fazer um vestibular, passar na faculdade, a qual eu não passei. Retornei para trabalhar com os meus pais e nesse processo todo mundo que eu conhecia, assim, os meus colegas, a maioria estavam fazendo faculdade, tinham ido embora da cidade. O meu círculo de amizade foi desfeito, eu tava numa solitude, né? Porque aquela era a fase de estudar, de ir pra faculdade. Mas as coisas não foram como eu planejei, tudo tinha dado errado. Só que Deus, ele tinha me dado uma ordem que não era para eu tomar nenhuma atitude que não fosse da vontade dele. E ele disse que aquele não era o momento de eu sair de onde eu estava. Só que a sociedade, ela nos cobra muito, a família nos cobra. E aí a gente fica naquela de cobrança e querendo ser alguém, fazer algo, mas nada dava certo. Eu poderia tomar muitas atitudes de ir fazer uma faculdade por vários outros meios, de ir morar em outro lugar, só que Deus tinha me mandado ficar. E por mais que tinha sido difícil para mim ficar, por mais que era difícil toda aquela situação, eu estava em obediência ao Senhor. Mas não foi fácil. Era um momento de um deserto mesmo. Foi muito angustiante. Eu fiquei depressiva. Eu não via sentido nem alegria na vida. E hoje eu vejo a transformação que Deus fez na minha vida, que hoje eu vejo alegria e vejo propósito em tudo, mas nem sempre foi assim. Talvez você esteja em um momento como esse, que parece que nada está dando certo na tua vida. E eu não tô falando de meses, eu tô falando de anos, 6 anos em que nada parecia dar certo. Mas mesmo no deserto, a gente vive providências de Deus. E eu sabia que Deus ele não tinha me abandonado, apesar de me sentir esquecida por ele. No vídeo, eu cito que tudo tinha um propósito e eu acreditava que quanto maior a luta, maior era a vitória e que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Eu acreditava nessas palavras, eu procurava acreditar, apesar de não acreditar de fato, sabe? A gente ficar repetindo aquilo pra gente passar a acreditar naquilo verdadeiramente. E uma característica desse processo foi a obediência ao Senhor. Apesar de toda a dificuldade que eu estava passando, apesar de muitas vezes pensar que Deus tinha me esquecido, de que nada ia dar certo, eu pensava assim, olha, se tá ruim com Jesus, pior vai ser sem Ele. Então, sair da presença de Jesus nunca foi uma possibilidade para mim. Eu nunca pensei nisso. E eu sempre procurei fazer a vontade do Senhor. Nesse tempo que eu estava triste, abatida, que nada estava dando certo, eu me dediquei totalmente à obra de Deus. Então eu disse assim, se eu não estou realizando os meus sonhos, eu vou fazer aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, que é a obra do Senhor. E eu era líder dos jovens, eu me dedicava na igreja e foi um momento muito bom de crescimento espiritual. E aquele foi um momento muito bom de crescimento espiritual. Foi um momento único que eu nunca mais viverei, porque eu estava em família, porque eu sempre congreguei na mesma igreja o tempo todo.
E ali foi muito bom espiritualmente para mim, porque eu estava me doando para a obra do Senhor, mesmo me sentindo ferida, mesmo não realizando os meus sonhos pessoais. Eu não via esperança para mim, sabe? Eu não via uma forma daquela situação mudar, tudo era muito difícil. Nada era como eu pensei. Talvez você esteja num momento como esse, que nada é como você pensou, você não vê uma luz no fim do túnel. Tudo pra você tá dando errado. Talvez você esteja como eu estava naquele momento, sabe? Muito desestimulada, muito desacreditável, parecido que não tinha um milagre pra mim. E aí, eu olhei a data daquele vídeo e 8 meses depois, Deus operou todo o milagre que vocês sabem do meu casamento e tem testemunho aqui. No ano de 2016, abril, eu me casei. Quando foi no ano de 2017, eu consegui a minha faculdade. Foi difícil, mas eu consegui. Deus me deu vitória. E Deus tem me dado vitórias até aqui. Passei outros desertos, outras dificuldades, mas Deus, Ele me deu vitória. E tudo isso que eu passei, eu venho dizer para você que vale muito a pena você permanecer em obediência ao Senhor, por mais que esteja difícil, por mais que você tenha essa sensação de que Jesus te esqueceu, permaneça em obediência na ordem que lhe foi dada. Permaneça onde você está, como Jesus tem te colocado, e não desista de sonhar, não desista de lutar, não desista dos teus sonhos, porque no momento certo Deus vai olhar para você. Porque às vezes a gente precisa passar pela olaria do Senhor. Nós somos um vaso. Eu tenho uma sensação de que a gente permanece a vida toda na olaria de Deus, porque nós precisamos passar por processos de transformação. Se eu não tivesse passado por este vale, por todas aquelas dificuldades, hoje eu não teria essas palavras para dizer para vocês. Hoje eu não teria a minha fé forjada no Senhor. Hoje eu não teria o meu caráter transformado. Hoje eu não teria essa visão da vida que eu tenho hoje. Eu não simplesmente nasci assim como vocês estão me vendo. Eu fui passando pelo processo de Jesus. Nós precisamos passar pelo processo, porque nós precisamos ser transformados para ter o caráter de Cristo, para nos parecer com Jesus. Porque a nossa natureza humana em si é pecaminosa e nós precisamos ser transformados. Quando um vaso ele vai para a olaria, o barro, quando o barro ele vai para a olaria, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para uma olaria, porque eu já fui, porque a minha cidade ela tem essa cultura de vasos de barro. E lá na olaria, quando o oleiro ele pega o barro, ele trata aquele barro. E aí ele tira as pedras grandes, que são fáceis de ser tiradas. Você abriu a massa, né? Você abriu o barro, você já vê as pedras e já retira. Existem pecados que quando a gente aceita Jesus, a gente logo se abstém deles. Adultério, prostituição, fornicação, bebida, vícios, roubar, matar, essas coisas a gente não faz, são aqueles macros pecados que a gente considera, né, que não existe isso. E aí só que o vaso, para ele ficar liso e perfeito, tem pedrinhas. E para tirar essas pedrinhas, o barro ele tem que ser mais amassado, ele tem que ser mais aberto, ele tem que ser mais trabalhado, né? Para que as pedrinhas sejam tiradas. Porque achar as pequenas pedrinhas é que são difíceis. E muitas vezes são pecados que a gente convive e nem considera sendo pecado. Mentira, inveja, falsidade, fofoca, murmuração e tantas outras coisas que precisam ser tiradas de dentro de nós. E aí esses processos, Deus ele vem tirando essas pedrinhas da nossa vida. E são processos árduos e dolorosos muitas vezes, para que a gente venha a ser transformado. E durante toda a nossa vida a gente vai passando por esses processos, porque tem muita coisa em nós que precisa ser mudado. Quando a gente lê a Bíblia, que a gente se depara com o caráter de Cristo, a gente vê o quanto diferente dele nós somos e o quanto nós precisamos ser parecidos com ele. Então hoje eu já não olho
para o sofrimento, para o deserto, como um olhar de esquecimento. Mas eu olho como um olhar de processo. Eu disse, eu estou passando por aqui porque Deus tem um processo para fazer na minha vida. Porque eu hoje sou fruto da transformação daquele processo que eu passei anteriormente, que não foi fácil. Mas eu optei por andar em obediência com o Senhor e hoje eu colho frutos dessa obediência. Hoje, quando eu peço coisas a Deus e que eu vejo Ele realizar na minha vida, eu falo, Deus, eu não mereço, porque o Senhor é tão fiel para comigo. Mas a gente colhe frutos das nossas escolhas e obediências. Uns escolhem ser obedientes ao Senhor e andar nos seus caminhos, apesar de toda dificuldade. Porque mesmo o obediente, ele passa por dificuldades, ele passa por aflições, ele passa por lutas, porque o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Aquele que quiser seguir-me, pegue a tua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Não é um caminho fácil servir a Jesus, mas é um caminho maravilhoso e de grandes recompensas. A nossa maior recompensa é a vida eterna e essa tem que ser o nosso alvo. E eu sempre mantive o alvo na minha vida eterna, na minha salvação. Isso assim, mesmo que nada dê certo na terra, eu terei uma recompensa no céu. Porém, Jesus ele fala que ele nos recompensará nesta terra e muito mais no porvir. E aí, gente, depois que eu vi esse vídeo, eu refleti sobre ele e veio uma música à minha mente, que foi a música de Damares e Diamante. E fala assim, ó, a química de Deus é tão perfeita. Transforma, evolui e leva o nível. Quem viu antes se encanta com o depois. Se pergunta como foi que aconteceu o impossível. Hoje eu recebo muitos comentários de pessoas falando, nossa, Lau, você é um vaso, você é uma pessoa de Deus, você me transmite paz. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O carbono em alta temperatura se transforma em um lindo diamante, pois a química de Deus tem esse efeito, faz quem nunca teve brilho ser uma joia mais brilhante. É incrivelmente lindo o que Deus faz. Normalmente não existe explicação. O carbono, para ser cristalizado, fica superaquecido no calor de um vulcão. A transformação em nós é diferente, ela sempre causa lágrimas de dor, mas é preciso sofrer a metamorfose, pois é de lutas e provas que se faz um vencedor. Não existe vitória sem luta. É como a música fala, a transformação em nós, ela sempre causa lágrimas de dor, mas é preciso sofrer essa transformação. Para ser transformado, tem que haver uma transformação, tem que haver um processo. Então, talvez nesse momento você esteja passando esse processo que está doendo em você, mas eu quero te dar uma palavra de esperança. É um processo de transformação para você estar pronto para receber a tua vitória. Você tem que estar pronto para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Então esse processo que está doendo, ele vai passar. E no final você vai se tornar um lindo diamante que vai ter um valor muito grande na presença de Deus. E Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito através dessa luta que você está passando. Você vai ter lindos testemunhos para contar. E através da cura que Deus vai operar na tua alma, você vai curar muitas outras pessoas. Vidas serão alcançadas através daquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. E você vai viver grandes milagres na presença do Senhor, assim como eu tenho vivido. E eu quero te dizer que o deserto passou. A gente vem passando outros desertos. E Deus ele tem nos dado vitória a cada deserto que a gente passa. Hoje eu tenho sido transformada, eu tenho muito mais a ser transformada. Deus tem muito mais a tratar comigo. Mas eu sei que toda vez que a luta passar, muitas coisas boas vão vir. E melhor e mais parecida com Jesus eu estarei. E você também, tá bom? Então é isso, gente. Talvez você estava aí se sentindo esquecido, se sentindo abandonado. Parece que nada para você dá certo. Parece que esse deserto é eterno. Eu também pensei, mas não é não. E eu sou prova viva disso e eu vim dizer para você. Pessoa que já tá aqui no futuro, ó, tá dizendo para você. Vai passar e vai valer muito a pena. Porque o que Deus tem para você é grande.
tão grande ou maior que essa luta que você está passando, tá bom? Então fica firme na presença do Senhor. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Porque vale muito a pena ter essa atitude. Não desista. Não volte atrás. Permaneça firme. E no final vai valer a pena. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!